Muito bem, faltando 7 minutos para 1 hora, já estou com o Cícero em linha conosco. Hoje ele vai participar tanto através da voz, como você também vai poder ver a imagem, quem está acompanhando aí o programa no Facebook e no nosso canal no YouTube. E um dos assuntos será o Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, através dos seus ministros, resolveu roubar para si, né, o protagonismo, seja no âmbito das decisões que atingem em cheio a Constituição, da qual eles deveriam ser os guardiões, me refiro aos ministros. Esqueceram que um juiz deve falar nos autos e hoje dão entrevista, opinam sobre política, participam de live com pessoas que representam os mais variados segmentos da sociedade. Luiz Roberto Barroso irá participar de uma live aí com um indivíduo chamado Felipe Neto, que é muito contestado, especialmente pelo público conservador e cristão no nosso país. Enfim, temos aqui alguns assuntos para colocar na mesa com o Cícero Maia, que vai fazer aí as respectivas análises. Também da operação da Polícia Federal lá no Piauí, contra o governo de Wellington Dias, que é do PT, e em especial a deputada federal, que é mulher dele, portanto, além de deputada, primeira-dama do estado do Piauí. Cícero, boa tarde. Esse Supremo não sai dos holofotes, rapaz. Boa tarde, Luiz, é verdade. Boa tarde a você, a toda a equipe do Jornal Ceará, aos nossos ouvintes espalhados pelos mais diversos cantos do nosso país, que nos honram com a sua audiência. Luiz, esse protagonismo, né, que você bem já colocou, tem sido reivindicado aí pelo STF, só que há um preço muito alto, né, de fato, acabarem saindo das suas funções, que é o de fato se pronunciar nos autos, e tem se tornado realmente figuras totalmente expostas e até dando as suas opiniões de forma que tem criado e gerado mal-estar no meio político e também no meio da sociedade. O ministro Roberto Barroso, ontem, em uma palestra, em um momento com representantes da OAB, fez uma declaração, mais uma declaração vindo por parte do Supremo Tribunal, por um dos seus ministros, em referência ao governo federal, e o ministro, na minha concepção, também, ao exemplo do Gilmar Mendes, foi infeliz quando disse que, se não fosse as medidas tomadas pelo STF, ou as ações que o STF tomou, teria havido um verdadeiro genocídio, se dependesse apenas das ações do governo. Então, mais uma vez, o governo federal, na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, recebe uma afronta direta em uma acusação muito dura. Nós já falamos aqui, em outro momento da nossa participação, sobre essa declaração sobre genocídio. É uma acusação dura, e o ministro Barroso ontem fez essa declaração. Interessante que isso só veio à tona no final da manhã de hoje, em relação a essa fala do ministro, que se soma aí ao Gilmar Mendes em relação a essas declarações, que ainda deve repercutir no dia de hoje. A gente deve ver aí nos bastidores, no cenário político, respostas. Aliás, elas já estão saindo. E esse debate em relação à postura correta das atitudes diante do combate ao coronavírus, ela tanto tem sido recorrente, como ainda ouviremos muito delas. Volta e meia, acompanhando alguns debates, acompanhando algumas entrevistas, esse assunto retorna à pauta. E o que nós sabemos, primeiro, é que ninguém pode afirmar nada com segurança
em relação a ter acertado ou ter errado. Agora, o que nós temos é a ideia de que, como foi gerido pelos governadores e pelos prefeitos, a gente já falou isso aqui, os nossos ouvintes já têm conhecimento, mas o momento nos pede a repetir. Como eu disse, é um debate recorrente que ainda irá se prolongar por algum tempo, é que o método que foi utilizado parece também não ter sido o mais eficiente. É bom a gente lembrar que foi alvo de muito debate também o que aconteceu em um dos estados, lá nos Estados Unidos, onde, mesmo com lockdown, isso não fez com que houvesse diminuição dos casos. Pelo contrário, isso surpreendeu o governador do estado e as autoridades de saúde de lá. E aqui também, no Brasil, algumas medidas que foram tomadas e que, de um jeito ou de outro, a propagação do vírus acabou, então, acontecendo. Alguém pode questionar se seria em quantidade maior ou em quantidade menor. Agora, não pode, e aqui eu coloco muito tranquilo pelo que a gente acompanha do dia a dia desse cenário político, não se pode culpar o governo federal no sentido de não ter feito ações, não ter agido. O governo agiu naquilo que lhe foi permitido agir, né? Inclusive trazendo já em fevereiro o alerta em relação ao problema do coronavírus, mas naquele momento, em fevereiro, muitas autoridades do país resolveram não dar muita atenção, porque o mês de fevereiro era um mês importante para o país, porque, afinal de contas, havia ali o carnaval e as pessoas, então, fizeram vista grossa quando o governo já alertava dos cuidados. Fora disso, o governo tentou dar o seu direcionamento e foi impedido de fazê-lo, mas entrou com tudo aquilo que lhe era possível fazer, né? Temos que falar do auxílio emergencial. O governo foi ágil, foi rápido. É lógico que um auxílio, um trabalho dessa natureza, a queima-roupa, é difícil de organizar. Você não tem as coisas preparadas e aí os mecanismos às vezes não ajudam tanto, mas no sentido de liberar o dinheiro, de fazer o dinheiro chegar, na grande maioria das pessoas, dos beneficiários, chegou e, de fato, né, trouxe o socorro necessário para o momento. Cícero, deixa eu entrar um pouquinho aí na tua conversa, sem querer te interromper. Eu atrapalho a tua linha de raciocínio ou não? De maneira nenhuma. Muito bem. O ministro Luiz Roberto Barroso, nesse evento da OAB, conforme você bem colocou, ele se referia aí ao veto da Suprema Corte à campanha O Brasil Não Pode Parar, foi lançada pelo governo federal em março. Aí ele coloca o seguinte, abro aspas, no momento em que se recomendava o isolamento social, a política pública de convocação das pessoas ao trabalho e às ruas poderia produzir um genocídio, sobretudo nas comunidades pobres. E, portanto, em nome do direito à vida e do direito à saúde, o Supremo impediu a difusão dessa campanha. Fecho aspas. O ministro também comentou a decisão da Corte que deu autonomia a estados e municípios sobre as regras de isolamento social e também a que obrigou o Ministério da Saúde a divulgar diariamente dados corretos sobre a pandemia. Veja só o tamanho da prepotência, da arrogância desses ministros do Supremo, né? Eu digo desses ministros do Supremo porque, assim como Luiz Roberto Barroso, todos os outros são igualmente prepotentes e arrogantes. Ora, como é que ele pode fazer esse tipo de afirmação sem utilizar estudos como, por exemplo, aquele feito em Nova York, cujo governador veio a público dizer que a infinita maioria das pessoas que foram contaminadas pela peste chinesa estavam em isolamento social ou
isoladas em asilos. Isoladas em asilos. Vale a pena até repetir. Como é que um sujeito pode abrir a boca e dizer algo assim, acusando, como tão bem você disse, Cícero, novamente, o presidente da República de genocídio, quando o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos da peste chinesa e também em óbitos? Aqui nós já ultrapassamos os 80 mil óbitos pela Covid-19, o que por si só já demonstra que, como você também disse, a escolha feita por governadores e prefeitos com a autorização do Supremo Tribunal Federal deu errado. Parece até que ele estava falando de um outro país, que não o Brasil. Se há alguém que deve ou pode ser acusado de genocídio, são muitos dos governadores que aí estão, dos prefeitos, assim como médicos e alguns indivíduos ligados à comunidade científica, que não permitiram, por exemplo, o acesso aos pobres a medicamentos que têm mostrado eficácia, sim, no combate à Covid-19, como a hidroxicloroquina, como a azitromicina e a ivermectina. Esses, sim, são responsáveis por genocídio, por negar, especialmente às pessoas pobres que precisaram do atendimento público de saúde, o acesso a esses medicamentos. Porque na rede privada, quem tem um plano de saúde teve, sim, acesso a esse tipo de coquetel e, consequentemente, escapou da Covid-19. O êxito era superior a 90%. Outra coisa, como é que ele vem falar em proteção à vida, em nome do direito à vida, se esse ministro, Luiz Roberto Barroso, é um dos que defendem abertamente o aborto? O aborto. Esses Exatamente. caras, rapaz, pensam que todo mundo é besta, é bobo. É, uma contradição só, né? E aí muitas coisas que certamente a gente ainda vai poder estar falando com os nossos ouvintes em relação a todo esse debate. Agora, mais uma vez, eu registro aqui a postura do governo, inclusive, Luiz, aqui rapidamente ressaltando essa troca de ministro, até chegar nesse ministro interino, o Pazuello, que tem sido extremamente elogiado. É lógico que a grande mídia jamais irá mostrar isso. Um homem de muita responsabilidade, de uma articulação muito grande, e é errado a informação dada aí pela grande mídia e dita pelos ministros de que se tentou burlar as informações. Na verdade, o que o ministro tentou fazer e não foi entendido, até porque a grande mídia caiu em cima de uma vez, sem nem deixar as coisas ser esclarecidas, era exatamente melhorar a informação dos dados que eram repassados. Uma atuação muito boa do ministro interino, o Pazuello, que ainda estamos aí nessa interrogação se vai ser efetivado ou não. Sim, Luiz, rapidamente, só lembrar que esse protagonismo que o STF tem tomado já beirou aí a muitas ações, né? Desde lá daquele momento da indicação do diretor da Polícia Federal, onde houve a intervenção totalmente ilegal, né, já que é uma prerrogativa do presidente da República, e foi impedido de fazer. Aí vem uma série de acontecimentos, semana após semana, com interferência direta e diga-se de passagem, né, alguns atos inconstitucionais por parte do Supremo. Eu queria só destacar aqui o fato da Polícia Militar e Civil não poder atuar lá nos morros, no Rio de Janeiro, o que também, por conhecimento de estarmos acompanhando matérias e tudo, temos informação de que o crime tem conseguido, então, se organizar e se fortalecer ainda mais nesses lugares onde a polícia não está podendo atuar. E ontem, né, a intervenção do Dias Toffoli, né, em relação ao impeachment do Wilson Witzel,
governador do Rio de Janeiro, que aí ganhou uma ajudinha extra ali, um tempo para respirar e ganhar fôlego em relação à petição que foi feita no STF, e o presidente da casa acolheu ali, suspendendo, por enquanto, os trâmites que estavam correndo na LERJ em relação a essa possível impeachment, né? O processo de impeachment contra o governador. Então tem sido assim a censura da semana passada. Por que é censura? É censura declarado a forma que foi feita através de algumas redes sociais, e nos intriga mais uma vez de que somente pessoas ligadas ao governo é que sejam alvos e vítimas dessas ações. Então a gente vai colocando aqui para os nossos ouvintes não esquecer. Luiz, em relação à deputada federal Rejane Dias... Cícero, vou só te pedir aí um tempo para a gente fazer o intervalo. Okay, na volta, tranquilo. Você então comenta aí esse caso envolvendo o executivo estadual que tem a primeira-dama como deputada federal lá no Piauí, ok? Ok, Luiz, ok, tranquilo. Após o intervalo. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Na Drogaria Central você encontra perfumaria completa. Banco Bradesco tem a Nova Farma, sua farmácia popular. Aqui seu desconto pode chegar até 50% nos medicamentos genéricos e equivalentes. 99224-6426. 99844-2052. Drogaria Central, a farmácia mais completa da cidade. Gado vacinado vira estrela em todo lugar. Por isso, dê as 2 doses anuais da vacina contra a aftosa. A primeira vai até 31 de julho para todos os bovinos e bubalinos. E a segunda em novembro, somente para animais de até 24 meses de vida. Assim, você garante a segurança do seu rebanho, evita prejuízos e ajuda o Ceará a se manter como zona livre dessa doença. Viu? Contra a aftosa, vacinação é sucesso garantido. Governo do Ceará. A cidade tá crescendo, o povo tá feliz. A tão sonhada reforma e ampliação do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa se tornará uma realidade muito em breve. O projeto da obra, que será modelo em nossa região, custará em torno de 5 milhões de reais através de recursos conseguidos com a parceria do deputado federal Júnior Mano e com o governo do estado do Ceará. A nova estrutura do Hospital Municipal de Nova Russas contará com alas especializadas, equipamentos de última geração e uma grande estrutura, melhorando consideravelmente os serviços e atendimentos de saúde à população. Prefeitura de Nova Russas. Gestão ativa para você. Obras pra todo mundo ver, nunca se fez tanto em tão pouco tempo. A prefeitura trabalhando por você. O supermercado Martimag reforça os cuidados contra o coronavírus nessa retomada da economia em Nova Russas. O número de cestas e carrinhos foram reduzidos, limitando assim a quantidade de pessoas dentro da loja. Marcações foram feitas a fim de manter a distância correta entre os clientes. Totens com álcool em gel foram estrategicamente posicionados, facilitando a higienização de nossos clientes, como também instalação de protetores nos caixas, evitando o contato direto entre o cliente e operadora de caixa. Lembramos que o uso de máscara é obrigatório. Seguimos juntos na luta contra o coronavírus, cada um fazendo a sua parte. Supermercado Martimag, uma empresa cidadã. A Ricos Variedades tem as melhores roupas e acessórios, as novidades que fazem o seu estilo e o melhor desconto à vista, com 10% de desconto, ou em até 10 vezes no cartão. Vem pra Ricos Variedades e confira. Roupas masculinas, femininas, infantis, cama, mesa e banho, acessórios e muito mais. É só na Ricos Variedades.
Lojas em Santa Quitéria, Catunda, Tamboril e Nova Russas. A melhor em roupas e acessórios é só na Ricos Variedades. Organização Francisco Ximenes e Valdenha. Alô, alô, você! É você mesmo! Confira as grandes promoções da Nossa Drogaria, a farmácia que vende mais barato. Nossa Drogaria, aferição de pressão, teste de glicemia, entregas a domicílio. É só ligar 3672-1163 ou através do TIM e WhatsApp 99762-3743. Nossa Drogaria, ofertas com preços incríveis. Vem pra farmácia que vende barato, vem pra Nossa Drogaria. Telefone 3672-1163 ou através do TIM e WhatsApp 99762-3743. Nossa Drogaria, a farmácia que vende mais barato. A Nossa Drogaria agora está trabalhando com o cartão Bradesco Expresso. Receba e pague as suas contas com praticidade e conforto. Na hora de fazer as suas compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade de produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produto de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Fazemos entrega, é só você ligar no 3672-0541 ou pelo 99956-1288. Na Rua Alípio Gomes, 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Muito bem, voltando aqui, 13 horas e 15 minutos, com o Cícero Maia, analisando aqui os principais assuntos do momento. Aqueles que tem uma determinada relevância no cenário nacional. Hoje a gente está debatendo um pouco aqui sobre os problemas nacionais. Agora eu faço como o jornalista André Capiberibe, que hoje está em Fortaleza, é pernambucano, recifense, mas hoje atua em Fortaleza. Seguindo adelante, meu caro Cícero Maia, nos assuntos. Ótimo, Luiz. Luiz, você pode estar à vontade, tanto para fazer as suas colocações, como para me sinalizar em relação ao nosso tempo, tá bom? Sim. Tem toda a tranquilidade de fazer isso. Pronto, nós temos aí 5 minutos, 7 e mais alguma coisinha para que você faça o seu apanhado final. Ótimo, tá bom então, Luiz. Então, nós temos aí essa ação da Polícia Federal no estado do Piauí contra a primeira-dama e deputada federal, a Rejane Dias, do Partido dos Trabalhadores, que é alvo aí de investigação em relação a contratos, né? O nome da operação é Operação Topic, porque tem a ver aí com os transportes escolares. Ela atuou, né, como secretária de Educação do Estado entre o ano de 2015, 16, 17, alternando, às vezes saindo e voltando, então, ao cargo. E, então, na manhã de ontem, foi surpreendida com essa ação da Polícia Federal, que, diga-se de passagem, temos que parabenizar, bater palmas para o trabalho da Polícia Federal, que tem trazido esperança, sim, para o povo brasileiro em relação a vermos culpados por corrupção punidos. Agora, Luiz, por que eu quis trazer esse momento em relação à primeira-dama e ex-secretária de Educação para a nossa conversa de hoje? Pensando ainda um pouco na tão polêmica votação do Fundeb, né, na semana passada. E lembrando algumas coisas aqui. Foi muito dito semana passada por vários deputados e por algumas outras pessoas que o problema da educação não é exatamente falta de dinheiro. E nós defendemos que o quanto mais de recursos puder ser aplicado na educação é muito bem-vindo. Nós entendemos que há dinheiro, agora o volume irá aumentar e
entendemos que no governo passado, uma questão de local de investimento errado, que é exatamente o que o governo atual defende, é que seja aplicado na educação infantil e fundamental, como não estava sendo nos governos anteriores, não menosprezando ou tirando também as condições do ensino superior, mas é porque a balança estava pesada demais só para um lado, e isso também havia suas razões. E aqui entra essa questão de terá mais dinheiro para a educação. Agora, será que nós teremos mais fiscalização? Porque está aqui, nós estamos diante de um caso que a Polícia Federal está desvendando, está investigando. Certamente, daqui a pouco nós teremos o desfecho de tudo isso, mas aqui nós temos fraude exatamente na educação, exatamente onde, semana passada, esse próprio povo aqui investigado estava gritando e clamando e atirando contra o governo, dizendo que o governo não estava se importando, não queria dar aquilo que era devido, que estava na proposta, que já rolava há mais de 5 anos na Câmara Federal. Aqui nos chama a atenção o fato de pessoas que estão ligadas à educação se beneficiarem, né, de maneira corrupta do dinheiro que deve ser aplicado na educação infantil, né, na educação fundamental e também no superior. Eu quis trazer aqui o caso da dona Regiane Dias só para lembrar que não é só falta de dinheiro, é má gerência desse dinheiro e oportunismo de muitos que têm acesso a esses investimentos do governo federal. E fechando, Luiz, a nossa participação, só lembrar que no Rio de Janeiro está sendo desmontado 3 hospitais de campanha que não chegou nem a ser inaugurado para funcionar. Eram 7 que estavam prometidos, só foi aberto 2, e aí todo esse desmantelo lá, 3 estão sendo desmontados, e aí haja dinheiro indo pelo ralo. E eu queria, gentilmente, responder ao nosso ouvinte, dando ao nosso ouvinte aí dado a satisfação, né, e carinho pela audiência. O ouvinte, o Carliano, ele nos acompanhava na quinta-feira pela live do YouTube e questionava se, quando nós falamos sobre essa alternância de poder, e ali eu coloquei a questão dos municípios, de prefeitos e famílias que se perpetuam no poder, que trocam ali as peças, mas o sistema continua o mesmo, e ele fez a pergunta se isso cabia também à família Bolsonaro, né? E respondendo então ao questionamento do querido ouvinte, o presidente Bolsonaro, por 27 anos, esteve como deputado federal, começando cedo a sua carreira. Sim, cabe a todas as pessoas, compete a todos os políticos terem senso, terem ética, fazer uma avaliação. 20 anos, 24 anos, 16 anos é muito tempo para a atuação de uma só pessoa em um campo político. Agora, a lei permite, nós não podemos ir contra, podemos levantar aqui o nosso questionamento que não deveria ser assim, que pelo menos 2 cargos, 2 mandatos apenas. Agora, mais uma vez, encerrando a nossa participação, eu digo que isso depende muito mais de nós, eleitores. Bom, eles se colocam, e quem coloca eles lá somos nós. Somos nós que temos colocado por 20, por 30, por 16 anos. Esse ano é um ano de rever todas essas coisas. Bom, Luiz, equipe, ouvintes, essa é a nossa participação dessa terça-feira. Nós voltamos na quinta-feira, estamos acompanhando aí todo o desenrolar do cenário político brasileiro, nacional, estadual e municipal, e aí aquilo que for mais relevante no momento a gente traz e conversa aqui. Um grande abraço, Luiz. Abraço, Cícero Maia. Obrigado aí pela participação. Mais uma vez, brilhante. Tudo de bom. Até quinta, hein?
Um abraço. Valeu. São 13 horas e 23 minutos. Daqui a pouco, o Assis Moreira vai falar do pagamento do